seja assistente de acusação na ação criminal. Mariana Cardim fez a solicitação para participar do processo em que o modelo responde por homicídio simples e por dirigir uma moto sem habilitação. As informações são do jornal O Globo. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão contra desvios de verba do Fundeb no sul do Pará. A corporação investiga 3 licitações com suspeitas de fraude. Juntos, os contratos superam 23 milhões de reais em verbas federais. A apuração apontou que uma empresa foi favorecida entre 2013 e 2015. O inquérito foi aberto em julho de 2017, após notícia. FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas, são 4h03. Estamos chegando com o CBN Esportes, segunda edição desta quinta-feira, hoje 15 de setembro de 2022. Uma ótima tarde para você, muito obrigado pela companhia, a todos vocês ligados e conectados aqui no FM, nos aplicativos da CBN, no YouTube, no Facebook. Obrigado a todos vocês, obrigado pela companhia. Estamos só chegando, então, chegando com informações do esporte, destaque de Júlio Nascimento. Tudo bem, Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. Vamos falar da Ponte Preta, que já inicia o planejamento para a temporada de 2023, e vamos passar a limpo aqui para o nosso ouvinte quais jogadores já têm contrato, quais jogadores estão nos planos e quais jogadores serão liberados pela diretoria da Macaca. E também informações sobre a equipe do Guarani, que se prepara para enfrentar na próxima terça-feira o time do Novo Horizontino e não vai contar com a presença de Giovanni Augusto, suspenso. Legal, Carlão de Freitas. O Júlio, hoje nós passamos uma pauta para ele, já foi atrás, já trouxe. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque afinal de contas, né, o Guarani ainda está muito preocupado com o Z4, a zona de rebaixamento, mas a Ponte Preta, a gente pode contar que a Ponte Preta já está um pouco mais tranquila, né, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvintes ligados no CBN Esporte, segunda edição. O Guarani ainda precisamos cuidar um pouquinho mais, né? Exatamente. Agora, mas está no caminho certo. Agora a Ponte a gente tem que cuidar desse 2023, principalmente o ótimo trabalho que o Júlio fez, e a gente vai dissecar aqui quem pode ficar, quem não pode, até porque talvez o grande desafio da Ponte nos últimos 20 anos é esse 2023, essa bendita Série A2 que voltou a assombrar a vida da Ponte Preta. São 4h05. Ontem nós tivemos a primeira semifinal de Copa do Brasil. Já definido o primeiro finalista, que é o Flamengo. Bota o hino do tricolor, Bolachinha. São Paulo perdeu para o rubro-negro carioca, né? E está fora da Copa do Brasil, não é, Guilherme Pradella? O São Paulo bem que tentou, mas não conseguiu garantir a vaga na final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, perdeu para o Flamengo no Maracanã por 1-0. Como já havia perdido a primeira partida por 3-1 no Morumbi, acabou deixando escapar a oportunidade de disputar mais um título na temporada de 2022. O técnico Rogério Ceni disse que o time, de fato, não mereceu, pela segunda partida,
vencer o Flamengo. Eu acho que sem a bola nós fizemos um jogo muito bom, correndo riscos, jogando muito mano a mano, Diego e Léo contra Gabigol e Pedro. E é a única maneira que você tem de tentar marcar o Flamengo um pouco à frente e tentar ter alguma chance de gol. Mesmo assim, eles controlam bem o jogo com a bola, né? Um time que tem muita qualidade técnica meio para trás. Tivemos as nossas oportunidades, tivemos uma bola na trave, no rebote ali do Caleri também. No primeiro tempo, uma pressão boa feita e os primeiros minutos foram muito bons, nós tivemos algumas oportunidades, mas talvez não foi um jogo tão bom quanto no Morumbi, que eu acho que lá sim nós merecíamos um placar melhor. Aquele terceiro gol foi um balde de água fria pra gente. Mas o time competiu bem, marcou como poderia ser feito, se entregou como sempre faz, mas infelizmente nós não conseguimos nem ter tantas oportunidades assim para merecer uma vitória no dia de hoje. No próximo domingo, o São Paulo vai até Fortaleza enfrentar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, competição em que o time não está bem. É o 13º colocado com 31 pontos, mesma pontuação do adversário. O primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Cuiabá, com 26. Logo em seguida, vem o Avaí, com 25, adversário seguinte ao duelo contra o Ceará. É um confronto direto, né? As duas equipes com a mesma pontuação, as outras equipes chegando embaixo. Nós temos que visar o jogo do dia 1º, mas não podemos se dar o luxo de desperdiçar pontos. Então, nós temos que tentar o melhor que a gente tem da parte física, técnica. Enquanto o Del Valle tem acho que um jogo só agora, dia 17, se não me engano, né? E depois nós temos esses 2 jogos ainda vindo, né, puxado do dia de hoje. Mas não podemos largar, né? Chegou um ponto que não dá mais para você deixar para depois no Brasileiro. Então nós vamos tentar jogar com o máximo de força possível esses 2 jogos, tanto contra o Ceará quanto contra o Avaí. A gente espera poder conseguir adiantar ao menos 1 ou 2 dias esse jogo, né? Para ter um espaçamento maior. Porque o jogo da final é um jogo que se pressupõe que possa ter prorrogação e tudo, né? Pra gente, pela sequência de jogos, acho que o São Paulo é o time que mais jogou no Brasil esse ano. São Paulo folga nesta quinta-feira e volta a trabalhar na sexta no CT da Barra Funda. De São Paulo, Guilherme Pradella. Carlão, ficou muito claro que o São Paulo não tem time para enfrentar o Flamengo neste momento aqui. Ficou muito claro nos 2 jogos. Agora a pergunta é, o São Paulo... eu vi muita gente elogiando o futebol do São Paulo ontem, no jogo de ontem. Então o Flamengo, gente, estava com 2 gols de vantagem. E é muito mais time que o São Paulo. Se fosse o Atlético Goianiense, São Paulo, e o São Paulo jogando em Goiânia, como foi na Sul-Americana, só que invertido. O São Paulo conseguiria reverter a situação com o Atlético Goianiense? 2-0 para o Atlético, jogando em Goiânia? Difícil, hein, Cabela? Difícil. Porque o São Paulo não tá tudo isso. Hoje nas redes sociais eu vi alguém falando, o pessoal falando que não, São Paulo encarou o Flamengo. Não. Tem outra. Uma coisa é você entrar em campo com um placar de 0-0, mesmo no agregado. Vamos entender que no Morumbi tenha sido 0-0. E aí você encara um Flamengo precisando da vitória. Então a postura do Flamengo seria uma. Com o Flamengo já vencendo o jogo por 2-0, com todo esse calendário maluco, com tudo que o Flamengo tem pela frente, é claro que a postura do Flamengo seria uma postura mais comedida. Sem dúvida. Então, não tem... A gente não vai ficar aqui iludindo. Não teve. Hoje a diferença do Flamengo para com o São Paulo é uma diferença de 4-1. Para mais até. Não dá jogo, não tem. Mas isso não é por culpa do... Eu acho que o São Paulo, pela história que tem, pelo tamanho do São Paulo, precisa de referências técnicas, precisa de um time melhor. A torcida merece que esse eventual título da Sul-Americana não esconda os problemas do São Paulo. Eu acho que é muito pouco para o São Paulo, desde 2012, você comemorar duas competições internacionais, 2 Copas Sul-Americanas e um Campeonato Paulista. São Paulo precisa de mais, né? A gente sempre brinca aqui, mas agora falando sério, o time da minha geração é o São Paulo. Sim. Poxa, eu vi um São Paulo encarando qualquer adversário internacional. Então o São Paulo precisa se engrandecer, tá? E que a partir desse título, que eu acho que vai chegar da Copa Sul-Americana, o São Paulo possa ter um 2023, 2024 do tamanho dele, porque até aqui o São Paulo está se apequenando e ontem
3-1 pro Flamengo, né, Cabelo? Não deu jogo. O Edilson Alves da Silva mandou mensagem aqui, ele acabou até o próprio YouTube aqui retratou a mensagem, não sei se tinha alguma outra palavra no meio aqui que não podia, mas ele disse o seguinte aqui na mensagem, né? Que o São Paulo tem que melhorar muito pro ano que vem. Precisa contratar um goleiro, mas que tem que tomar cuidado no Campeonato Brasileiro para não cair e também, quem sabe, ser campeão aí da Sul-Americana, que é o que resta para a equipe do Tricolor do Morumbi. Sobre a outra semifinal, entre Corinthians e Fluminense, a gente fala daqui a pouquinho aqui dentro do nosso CBN Esportes, segunda edição. Que tem os trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, as imagens no Face, no YouTube, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, coordenação de esportes Rafael Pio e direção-geral Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Aliás, você pode participando com a gente pelo YouTube, como fez o Edilson, e também pelo WhatsApp no 991869070, mandar o seu recado, interagir com a gente aqui dentro do CBN Esportes. A gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mack, locação de caminhões Monkey e guindastes. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Olá, Mário Quintino, boa tarde. Situação das estradas neste momento, Mário. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Professor Zeferino Vaz, porque tem uma intervenção acontecendo na chegada para o trevo de Barão Geraldo. Para quem vem de Paulínia, vai acessar a rodovia Dom Pedro. Por isso, atenção aí, proximidades do quilômetro 114, no sentido contrário, em direção de Paulínia, aí segue sem problemas na Zeferino. E a gente traz informações também da rodovia Dom Pedro, que já tem trânsito intenso, principalmente em direção da rodovia Anhanguera, mas por enquanto ainda sem pontos de parada. Cabela. Você volta já já, Mário. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Good Bom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. O Campeonato Paulista de Vôlei Masculino está chegando na última rodada da fase de classificação e acontece toda a rodada amanhã. Os últimos 4 jogos vão definir aí os classificados para a próxima fase, né? Climédia Atibaia vai enfrentar o SESI, Vôlei Futuro vai pegar o São José Vôlei, Super Vôlei Santo André contra a Suzano e o Vôlei Renata contra o Vôlei Guarulhos. Aliás, esse jogo entre Vôlei Renata e Vôlei Guarulhos, transmissão aqui na CBN Campinas em áudio, no FM e nos aplicativos de áudio. E no YouTube, com a imagem do jogo, você acompanha lá no youtube.com/esportecbn Campinas. A única equipe que entra em quadra amanhã, sem chances de classificação, é o Vôlei Futuro de Araçatuba. Os demais, todos brigam por posições e classificação para a próxima fase. A região da Avenida Norte e Sul em Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta, 4h19. O Amarildo Breno de Hortolândia está mandando boa tarde, está dizendo que o São Paulo tem 3 jogos do ano para fazer. São 2 vitórias no Brasileirão, se salvando o rebaixamento, e o título da Sul-Americana, somente isso. Depois é só o ano que vem, né, Amarildo? Obrigado pela mensagem, Amarildo. Quem mais manda mensagem aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Cristiano, lá de Sumaré, tá mandando aqui a respeito da camisa de Portugal para a Copa do Mundo, né? Ele falou que é uma mistura de alface com tomate. Para com isso, Cristiano, pelo amor de Deus, né? São as cores de Portugal, vermelho e verde. Eu achei que ficou bonita. Eu achei que ficou bacana, ficou legal. Essa é a minha opinião, respeito. Ora as bolas. Bota o hino do Guarani aí, bolacha! Vamos falar do Bugrão. Pensando jogo a jogo, o Bugre agora tá trabalhando aí para enfrentar o Novo Horizonte. Aliás, o Novo Horizontino joga amanhã ainda contra o Grêmio pela rodada que o Guarani venceu o Operário. Júlio Nascimento. Muito bem, Cabelo. O Guarani se prepara para esse duelo direto contra o Novo Horizontino, uma partida importante para o Guarani, principalmente por se tratar de mais um adversário que está nessa parte de baixo. O Novo Horizontino
como nós trouxemos hoje pela manhã, ainda joga na rodada, enfrenta o time do Grêmio. Também é um time que está buscando a pontuação ideal para não ter riscos de rebaixamento, lembrando que o Novo Horizontino também foi rebaixado no Campeonato Paulista e está numa campanha de recuperação na sua temporada em 2022. Em relação ao time titular do Guarani, o técnico Moser vai precisar mexer no time porque ele não conta com o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto já estaria suspenso para esse jogo de terça-feira, porque durante o segundo tempo contra o Operário ele acabou recebendo o terceiro cartão amarelo, foi expulso ali nos últimos minutos da partida, então ele é uma presença já descartada pela comissão técnica. Por outro lado, o Guarani também espera a avaliação do departamento médico sobre o Derlan. O Derlan foi substituído com dores musculares, também é um jogador que pode aumentar essa lista de desfalques, né? O Alvarino, que está entregue ao departamento médico, passou por um procedimento na mão, fica de fora aí pelo menos de 2 a 3 semanas, e também o Júlio César, mais uma lesão muscular na conta do Júlio César, tem sofrido muito para ficar saudável, também está fora. Se o Derlan for vetado, muito provavelmente o Ronaldo Alves entre no time, inclusive, né, Cabelo? O Ronaldo Alves foi muito elogiado pela comissão técnica, é um jogador que está brigando por espaço nesse time do Guarani. É verdade, tá brigando por espaço, o Guarani tá se ajeitando, tem um jogo aí pela frente que é o Novo Horizontino, e a gente comentava aqui, né, Carlão? O Novo Horizontino pega o Grêmio. A possibilidade do Grêmio ganhar é grande, o Grêmio tem mais time, tá no momento que vem de empolgação com a chegada do Renato Gaúcho, mas, e nós falamos isso ontem aqui e falamos hoje no programa, na primeira edição. Agora nós não falamos numa possibilidade do Novo Horizontino ganhar, se o Novo Horizontino ganhar do Grêmio, que pode acontecer, sim. Né? Aí vem para Campinas trancado a 7 chaves, vai jogar no 5-5-0. Cabelo, eu acho que o Novo Horizontino, ganhando ou perdendo, ele vem mais fechado, né? É claro que se ele perder, ele precisa ter uma postura um pouco mais à frente, menos tímida, porque chega uma hora no campeonato, hoje nós até brincávamos, né, sobre o empate fora de casa, só que chega num determinado momento do campeonato e dependendo da sua situação dentro da classificação, nenhum empate serve mais, né? Então se o Novo Horizontino perder para o Grêmio, eu acredito numa postura mais defensiva, porém saindo, arriscando mais. Agora, se ele ganhar do Grêmio, ele vem aqui pela permanência, né? Exatamente. Porque ele está com 33 pontos. Né? Mais 1,37, ele vai meio que encaminhando a permanência dele, né? Com 37 para 42, 43, com 6 pontos, plenamente possível a conquista. Então eu vejo, mas de qualquer maneira, Cabela, ganhando do Grêmio ou perdendo, eu acho que o Novo Horizontino vem para incomodar o Guarani, sabe? Vai ser aquele jogo chato. Jogar com linha baixa, jogar no contra-ataque. Eles têm aquele menino Ronald, né? Velocidade pura, jogou no Botafogo de Ribeirão, jogou no Botafogo do Rio também. Vem Ronaldo, né? Não sei qual que é o estado físico, clínico do Ronaldo, mas o Ronaldo, se vier, é um jogador importante para o Novo Horizontino, sempre fazedor de gols, jogou aqui no Guarani, naquela campanha de 2012. Então vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. Agora, cabe ao Guarani cumprir o seu dever. Vem cumprindo e agora fora de casa também. Então tá nas mãos do Guarani, tá palpável essa permanência do Guarani dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E outra, né? Essa mobilização, a torcida empolgada. Terça-feira, que horas que é o jogo? É quarta-feira o jogo. Quarta-feira. Vamos lá, conferindo quarta-feira. Aqui. Terça-feira às 9h30 da noite. Terça-feira, 9h30. É um horário ruim pra torcida, né? Horário ruim pra torcida, pro trabalhador brasileiro, né? Mas, de qualquer maneira, a torcida, os que forem ao estádio vão para apoiar o Guarani, porque falta pouco, Cabelo. Eu acredito muito aí na permanência do Guarani na Série B. Terça-feira, 9h30 da noite. O torcedor já vai se preparando aí, né? Porque o Guarani precisa do torcedor em campo na próxima terça-feira contra a equipe do Novo Horizontino. E o Bugre vem numa crescente, não é, Júlio Nascimento? Cabela, o Guarani cada vez mais confiante na sua campanha de recuperação. O técnico Moser completou 15 jogos. Ele assumiu o Guarani quando o time tinha apenas 2 vitórias da competição e vem melhorando esses números com o passar das rodadas. Inclusive, recentemente, até depois do clássico contra a Ponte Preta, o Moser disse que ele enxergava um desempenho melhor. E com a melhora do rendimento do Guarani, os resultados passariam a ser mais frequentes.
E justamente isso tem ocorrido, né? O Guarani venceu jogos importantes no Brinco de Ouro, passou pelo Náutico, Tombense, Sampaio Correia, tropeçou fora de casa contra o Vasco, contra a equipe do Vila Nova. Foi um jogo que o Guarani inclusive saiu na frente, mas deixou escapar o resultado. Mas nessa última rodada jogou contra a equipe do Operário, venceu com o gol do Yuri, que tem sido esse jogador protagonista, e agora a matemática do Guarani é vencer 4 jogos. O Guarani tem mais 4 jogos no Brinco de Ouro. Então, de repente, essa campanha dentro de casa, se for mantida pelos jogadores nesses próximos jogos, deve ser o suficiente para o Guarani conseguir escapar do rebaixamento. O time ainda espera a rodada, né, Cabela? O Guarani está momentaneamente fora da zona de rebaixamento e ficará definitivamente fora do Z4 em caso de vitória da Chape. Se o CSA pontuar, o Guarani volta ao rebaixamento por conta do confronto direto de Brusque e Vila Nova. Mas o panorama tem mudado, um time mais confiante, inclusive trocando algumas figurinhas, viu, Cabelo? Tens falado que o ambiente entre os jogadores, o ambiente no vestiário está ficando mais leve, os jogadores mais confiantes nos últimos jogos. O Guarani tem apostado muito nesse grupo mais motivado para conseguir e buscar esses próximos resultados positivos que serão fundamentais a partir do jogo de terça-feira contra o Novo Horizontino. Cabela. Já para falar da Ponte Preta em relação ao Guarani, o Carlão, time que tem uma vitória fora de casa numa situação como está o Guarani, é para ficar um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo para entrar em campo com o próximo adversário, no caso é o Novo Horizontino. Ainda mais a vitória, como ela aconteceu e contra quem, né? Porque é um adversário que tirou pontos do Guarani aqui em Campinas. Que foi 3-0. 3-0. Eu tava pegando a campanha do Guarani, eu tenho meus cadernos, né, das escalações. O Guarani perdeu para o Vila Nova, né, no primeiro turno, né? Então, esses resultados eles vão se refletindo no final. Então, por isso hoje o Guarani fica numa situação, claro, bem melhor do que em algumas rodadas, mas ainda precisando, né? Você não pode perder para o Operário em casa, depois do desenrolar do campeonato, a maneira como o Operário se comportou no campeonato, não pode perder para o Operário, não pode perder para o Vila Nova da maneira que perdeu. E agora o Guarani se vê nessa situação. Claro, hoje bem melhor, bem mais forte, bem mais confiante, vencendo o Operário fora de casa, o que é importante, agora com adversários vencíveis dentro do estádio Brinco de Ouro. Então falta pouco aí, mas quando você pega o histórico do Guarani dentro da Série B, muitos vacilos no Brinco de Ouro, né? Exatamente. É complicado. Vai com a perna mais leve para o jogo, porém sem Giovanni Augusto. Sem Giovanni Augusto, que seria essencial para um jogo desse. Eu tenho falado aqui repetidas vezes que a permanência do Guarani passa muito pelo Giovanni Augusto. Por quê? Porque ele é o cara diferente, é o cara que vai assumir a responsabilidade, é um cara que numa bola parada pode decidir, num passe. Ele tem um know-how maior que os outros jogadores do Guarani. Então, por isso, ele vai precisar voltar e voltar bem. Infelizmente agora ele não tem o direito de se lesionar mais, o Guarani vai precisar dele até o final e vai fazer muita falta nesse jogo contra o Novo Horizontino. Eu acho que agora seria o momento, os jogadores sabem disso, o Giovanni Augusto é cascudo, tem mais de 30 anos, né? Mas seria o momento dessa mobilização, inclusive para os cartões. Em alguns momentos sim, ou uma falta, você tem que cometer a falta, tal, evitar um gol. Agora, cartão bobo por reclamação, falta bobinha, isso teria que ser meio que proibido com o atual cenário do Guarani na Série B. O Mozart tem colocado o Giovanni Augusto e o Isaac juntos. Vai só Isaac ou entra Marcinho? Problema, né? Problema. Eu iria só com o Isaac. O Isaac, aliás, o Marcinho teve uma contusão no treinamento esse tempo atrás, nem sei se ele tá liberado. Não sei nem se tá liberado. Aliás, é um jogador que não deu, né? Não deu, em nenhum momento mostrou vontade, mostrou capacidade, interesse em defender o Guarani, não deu. Às vezes acontece, um cara joga bem num clube, depois no outro não tem uma adaptação necessária, mas não deu. Então, neste momento, o Guarani precisa daquele jogador que esteja afim. Nem que ele mude o esquema, colocar um terceiro volante. Isso que eu ia perguntar pra você, coloca um Madison e adianta um pouquinho. Pode ser o Madison, o Richard Rios é um cara que tem uma boa saída, grandalhão, sim, tem uma bola aérea importante, pode ser. Agora o Marcinho é cara que você não conta com ele, né? O que ele te entregou pra você utilizá-lo nessa hora? Por jogar em casa, mais um atacante?
Pode ser. O Isaac mais do meio como armador e coloca um outro atacante? Pode ser uma alternativa, sim. Pode ser. Eu acho que essa alternativa, ou você agrupando... O Gênison, né? Seria? Eu não vejo nenhum absurdo. Coloca o Bruno José para puxar uma rápido, possibilidade, contra-ataque, Gênison e o Yuri. O Yuri é um cara mais de definição. O Gênison também mas o Gênison se movimenta mais. Então é um cara que pode. É uma ideia, sim, sem dúvida alguma. Ou esse povoamento do meio-campo com o Richard Rios ou uma outra alternativa, menos Marcinho, né? Jogador que não tá afim. Agora, ou esse terceiro atacante, sim, são boas alternativas que o Mozart tem. O Carlão, o Gilberto Breno tá mandando aqui pra você corrigir seu caderno, foi 1-1 Vila Nova e Guarani aqui. O Guarani foi desclassificado na Copa do Brasil pelo Vila Nova, né? Não, mas na Série B, deixa eu pegar aqui. O Gilberto Breno tá falando que foi 1-1 aqui. Na Série B? Ele tá dizendo que sim. Eu tô sem minha mochila, mas de qualquer maneira, se eu tiver, eu vou corrigir sem dúvida alguma, mas foi ponto perdido. Foi ponto perdido, exatamente. Não pode empatar em casa com o Vila Nova, né? Se empatou, menos pior. Exatamente. Menos pior. Agora, se perdeu, nós vamos confirmar aqui, mas de qualquer maneira perdeu pontos para um adversário que não podia ter perdido. Que hoje é um concorrente, mas de qualquer maneira, obrigado aí pela correção. Tá chegando o repórter CBN, intervalo, a gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 15 de setembro de 2022. O apoio a posições autoritárias diminuiu 10% entre 2017 e 2022. Um estudo realizado pelo Datafolha revela que a média de aprovação a essas posições teve índice de 7,29. Há 4 anos, essa taxa era de 8,1. A pesquisa também aponta que o discurso autoritário perdeu força entre os jovens de 16 a 24 anos. Já as pessoas acima de 45 são mais propensas a manifestar apoio. O Datafolha ouviu 2.100 pessoas em 130 municípios brasileiros entre os dias 3 e 13 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, afirmou que a defesa da democracia deve ser um valor inegociável. A declaração foi dada durante a abertura da sessão plenária de hoje, data em que é celebrado o Dia Internacional da Democracia. Rosa Weber voltou a afirmar que a defesa da jurisdição constitucional e da integridade da ordem democrática constituirá o norte da nova gestão do Supremo. Uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública da Bahia visitou a aldeia indígena em que um adolescente de 14 anos foi assassinado a tiros. O local fica no município de Prado, no sul do estado. Os investigadores ouviram relatos dos indígenas e estabeleceram perímetros de patrulhamento. O crime aconteceu no último dia 4 e ainda não há informações sobre os motivos. Nenhum suspeito foi preso até o momento. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Voltamos com o Mário Quintino agora para falar do trânsito em Campinas. Mário. Informações da John Boy Dunlop, Cabela, que o nosso ouvinte encontra trânsito intenso, principalmente em direção do Campo Grande, na altura da rodovia Anhanguera e também passagem pelo Ipauçurama. Por isso, siga aí com atenção na Presidente Juscelino, segue sem problemas nesse momento, e eu falo também da Alix da Cunha, que tem trânsito intenso já na chegada para a rodovia Campinas-Montemor. Cabela. Um abraço para você, Mário. Até amanhã. Abraço, até amanhã. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Pegando de volta, são 4h39, bota o hino da macaca, Bolacha. Pela manhã, na primeira edição do CBN Esportes, nós falávamos a respeito de jogadores que podem ficar aí para a próxima temporada. O Júlio Nascimento já fez levantamento, né, Julião? Muito bem, Cabelo, atendendo a sua missão de hoje, né, de passar aqui como está o planejamento da Ponte para a temporada de 2023, até porque tem Série A2 pela frente também. A Macaca que segue negociando também a renovação com o técnico Hélio dos Anjos, a tendência é que ele seja o comandante. Passando primeiro, Cabelo, jogadores que têm contrato até este ano, jogadores que o contrato terminam em 2022. Por posição, goleiro Kaique França, Luan, Guilherme e Igor Vinhas. Os laterais Norberto, Bernardo, Guilherme Santos, tá na casa ainda. Zagueiros, Matheus Silva e Fábio Sanches, a dupla titular. Gustavo Cipriano e Luanderson, que alternam entre profissional e aspirantes. Volantes, Moisés Ribeiro, Léo Santos, Marcos Júnior. E também a situação dos meias, Fecim, Thales, Fabinho, Matheus Anjos. Os atacantes com contrato até o final deste ano: Nicolas da Silva, Danilo Gomes, Echaporã, Leandro Bárcia, Ribamar.
Tem o Everton também, que tem uma situação bem peculiar. O Everton deve renovar o contrato com a Ponte, está se recuperando daquela grave lesão. A tendência é que ele assine um contrato em definitivo com a Macaca, mas o contrato de empréstimo dele vai até o final do ano. Jogadores com mais de um ano de contrato, que estão garantidos para o ano que vem, pelo menos de maneira contratual. Em relação ao goleiro, nenhum jogador. Igor Formiga, contrato até dezembro de 23, Jean Carlos até junho de 2025, Arthur até dezembro de 23. Zagueiros, Thiago Oliveira, dezembro de 24, Guilherme Souza, dezembro de 23. Volantes, o trio titular, Felipe Amaral até 2024, Leonaldi até 2025, Alisson até 2027. Fraga, Richelli, Wesley, Anderson Braz, e São Caetano que está no elenco, e Luiz Felipe também tem contrato para o ano que vem. Meias, Elvis até novembro de 23 e Cássio Gabriel até dezembro de 23. E os atacantes, Luca até dezembro do ano que vem, Bruno Alves, Eliel até 2025 e Gabriel Venâncio. Esses jogadores são os com contrato. Então, para pensar no time base hoje, Cabela, Kaique França tem contrato até esse ano, Igor Formiga até 2023, Matheus Silva e Fábio Sanches até esse ano, Arthur até dezembro de 23, Felipe Amaral até 2024, Leonaldi até 2025, Alisson até 2027, Elvis até 2023, Luca até 2023 e o Fecim até este ano. Então são 4 titulares, por enquanto, sem contrato para o ano que vem. Kaique França, Matheus Silva, Fábio Sanches e Fecim. Essa é a situação, planejamento da Macaca. Muitos desses jogadores sairão da Ponte, não estão nos planos. Guilherme Santos, Thales, Josiel, Matheus Anjos, Igor Vinhas, jogadores que há muito tempo não aparecem na Ponte e ainda estão no elenco, o torcedor até se esquece. E é claro que a tendência é que pelo menos os 11 titulares hoje sejam mantidos para o ano que vem, mas existe até casos de jogadores que estão valorizados, como por exemplo o volante /meia Alisson, que tem propostas do Corinthians, do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, jogador que está bem valorizado, né, Cabela? Foi ventilado o nome do Alisson também. Aliás, desses 11 que são os considerados titulares hoje, Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches, Arthur, Amaral, Leonaldo, Alisson, Elvis, Fecim e Luca. 4 não tem contrato pro ano que vem. Kaique França, só para reforçar o que o Júlio falou. Matheus Silva, Fábio Sanches e o Fecim. Sim. Ponto. Agora a pergunta é, quem deles, né? Tanto esses que não têm contrato, como aqueles que têm contrato, querem ficar para disputar uma Série A2. Sim. Tem isso também, porque de repente o Elvis fala assim, não, eu não quero disputar uma Série A2. É que a não ser que ele tenha contrato, mas o Elvis já chegou sabendo, né? Diferente do Luca, por exemplo. Assim. Né? O Luca, ele fez o contrato não imaginando um rebaixamento. Agora o Elvis, por exemplo, entre o Elvis e o Luca, embora os dois tenham um contrato até a temporada 2023, eu acho que o Elvis fica, o Luca já não sei tanto, porque o Luca, ele termina o ano valorizado, né? Sim. Super valorizado. Sim, de repente pode ter alguma coisa do exterior, ou uma Série A de brasileiro em times mais periféricos, né? Ou um empréstimo numa Série A1 de Paulista, depois volta para a Série B. Aí já não sei, porque o Campeonato Paulista com 3 meses, não sei, aí eu não sei. Ou de repente um time de Série A1 de Paulista que vai disputar a Série B, por exemplo, o Mirassol tá para subir. Sim. O Mirassol é um emprego hoje interessante. Né? O Luca tá com 32, né? 32 anos. Por aí. Então, tem futebol ainda. Então, por exemplo, se ele achar interessante a Série A1 do Paulista e já pensando numa Série B, pode ser uma negociação. Mas isso a gente está falando tudo hipoteticamente. Exatamente. Né? E assunto para o ouvinte que está pegando o programa aqui é que hoje pela manhã surgiu esse assunto e a gente foi fazer o levantamento. Por quê? Torcedor que não acompanhou de manhã, está acompanhando agora, nós falamos o seguinte, a Ponte Preta tem o sonho de acesso? Sim, mas esse sonho é distante, bem distante, não é? Tem perigo de rebaixamento? Não tem mais perigo de rebaixamento, a não ser que a Ponte perca os 8 jogos que faltam. Sim. Que seja derrotada em todos os jogos. Aí talvez tenha o problema, mas não deve ser, assim. Por isso surgiu o assunto. Mas surgiu o assunto, mas é um assunto pertinente. Eu acho que a Ponte hoje ela tem que tratar como prioridade. Nós falávamos hoje pela manhã que pela primeira vez desde 99 a Ponte volta a disputar uma Série A2, que foi
pauta aqui dioturnamente, né, das nossas programações, debates acalorados, quando houve aqui a entrevista com o Marco Antônio Berlim, eu não consigo entender como que a Ponte foi cair para a Série A2, sabe? A maneira, todo o processo, eu acho que foi tão desgastante que hoje eu até prefiro deixar um pouco de lado. Eu acho melhor a diretoria focar realmente na preparação do time. E diante dessa lista com relação à equipe titular, é uma lista que, pelo menos da minha parte, me deixa bem otimista, Cabelo, porque dos 4 jogadores que vencem os seus respectivos contratos agora, no final do ano, desses 4, cara, o Kaique eu acho que tem possibilidades fortíssimas de ficar. Matheus Silva já acho um pouco mais difícil, até por terminar o ano valorizado e por não pertencer à Ponte, né? O Cruzeiro vai passar por uma reestruturação ano que vem, porque volta à Série A. O Fábio Sanches é um jogador valorizado e que tem gás para jogar até numa equipe de uma expressão maior. Mas o Matheus Silva, em relação ao Cruzeiro, você acha que ele fica no Cruzeiro? Ou entra em alguma negociação? O Cruzeiro tem muitos jogadores, né? Talvez, de repente, até uma negociação com a Ponte, mas eu não sei se seria interessante para o Cruzeiro o Matheus Silva disputar o primeiro semestre uma segundona do Paulista, né? Sim. Então, por isso que eu sou meio, com relação ao Matheus Silva, eu fico um pouco... Dos 4, eu estou mais pessimista com o Matheus Silva. Apesar do Fecim estar terminando uma Série B de uma maneira bem positiva, né? Desde o jogo, e não foi o derby, não. O jogo contra o Vasco, né? Que ele entrou, cresceu. O jogo contra o Vasco, ele entrou bem, depois para coroar essa fase, um golaço contra o Guarani. E a sequência, né? Poxa, o jogo contra o Ituano, ele jogou muito bem, pelo menos o primeiro tempo, jogou bem, tá confiante, então termina valorizado. Mas desses 4, Kaique, Matheus, Fábio Sanches e Fecim, eu acho que o que tem a situação não tão animadora quanto a permanência é o Matheus Silva. Agora, Amaral, Leonaldo e o Alisson, um desses 3 a diretoria vai ter que negociar obrigatoriamente até para deixar o caixa um pouco mais saudável. Eu acho que o Alisson, o Amaral ainda está novo, tem muita coisa para amadurecer, tem muita coisa para melhorar, e o Leonaldo deve permanecer. Agora o Alisson eu acho que já vai ser um jogador aí que não fica. O Pedro Henrique Pepe, o Pepe, né, tá mandando aqui pra gente: Cabela, se o Vasco perder amanhã o empate contra o Ituano foi legal. E ele manda aqui ainda: acho que ele fica. Deve estar falando aqui, ele não colocou o nome, mas deve ser em relação ao Luca. Acho que ele fica pra Série A2 e vai marcar o nome na história da macaca. Ele tá dizendo que o Matheus Silva, se eu não me engano, não, o Júlio levantou, é só até o final desse ano mesmo, o Matheus Silva, viu, Pepe? E ele tá falando ainda do Everton. Tem o Everton ainda que tá contundido, volta o ano que vem de contusão, deve estar ainda se recuperando na Ponte Preta, contrato até o final do ano do Everton. Mas se eu não me engano, o contrato dele acaba também com o Grêmio. Então pode ser a possibilidade de, como ele tá voltando de contusão, continuar na Ponte Preta. E aí tem a Série B que passa a ser interessante. A partir do momento que terminar a Série A2 e de preferência a Ponte subindo, aí a Ponte volta num patamar mais adequado para negociar com jogadores num patamar melhor, do nível melhor. Nós estamos ainda em setembro. Acontece que a temporada esse ano acaba na primeira semana de novembro, tá? Então a gente já vai antecipando aqui para deixar o torcedor sempre à parte. Sempre a par de tudo. 4h48, intervalo, a gente volta já para falar da semifinal de Copa do Brasil. Corinthians e Fluminense. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Legal, de volta aqui na segunda edição do CBN Esportes. Bota o hino do Corinthians. Bolacha, vamos falar do Corinthians, que hoje pega o Fluminense em Itaquera. É, semifinal de Copa do Brasil, hein? Roberto Lioi. Tudo pronto para o Corinthians tentar voltar a uma final de Copa do Brasil, algo que não acontece desde 2018. Mas título a última vez foi em 2009. Aliás, depois dessa conquista lá com o Mano Menezes, dá para dizer que o Corinthians levou quase tudo. Teve títulos brasileiros, outros títulos estaduais, a Libertadores, Mundial, Recopa e a Copa do Brasil foi há mais tempo do que isso. Trabalho para o jogo contra o Fluminense foi finalizado nesta quarta-feira e a tendência é que o time seja quase o mesmo do primeiro jogo, no empate em 2-2 no Rio de Janeiro. A única mudança deverá ser a entrada de Gustavo Mosquito na vaga de Adson. No mais, Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto, Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. Aliás, Yuri Alberto tem sido o principal jogador do Corinthians na questão ofensiva. Nos últimos jogos, foram 10 gols marcados do Corinthians e 6 com participação direta de Yuri Alberto, 5 gols marcados e 1 assistência. A Neoquímica Arena também deverá ser importante para o Corinthians. Vai receber aproximadamente 45 mil pessoas e na Copa do Brasil o Corinthians teve ótimas vitórias atuando no seu estádio. 4-0 contra o Santos, que praticamente sacramentou a classificação às quartas de final e nas quartas de final reverteu um placar desfavorável, fez 4-1 contra o Atlético Goianiense. Sobre a permanência do técnico Vitor Pereira para 2023, o resultado desta quinta-feira não terá qualquer influência na decisão de acordo com a diretoria. O Corinthians entende que mesmo em caso de terminar a temporada sem título, o trabalho do técnico português é acima da média. Pelo Corinthians, a renovação de Vitor Pereira
Pereira já teria ocorrido, mas o treinador vai deixar para as próximas semanas a decisão se vai ficar ou não. De São Paulo, Roberto Lioi. É o jogaço hoje, hein? Jogaço hoje. É o Vitor Pereira tentando se firmar, né? Tentando chegar a uma final de campeonato com o Corinthians. E o Diniz, para ratificar o nome dele como técnico da seleção brasileira no pós-Tite, né? É um belo jogo, né? Um jogo super interessante, duas equipes importantes, o Fluminense com esse futebol alegre, esse futebol de muita leveza, e o Corinthians, né? Um Corinthians de luta, de entrega, que tem hoje pelo menos as suas estrelas à disposição, e isso é importante, né? Quando eu falo as estrelas, a estrela que é o Renato Augusto. Sim. Eu acho que passa muito por ele, é uma eventual classificação, é o jogador que é o termômetro da equipe, e quando ele está bem é difícil, hein? Se for um jogo muito corrido, ele joga meio tempo. Se for um jogo meio corrido, ele joga até os 15 do segundo. E a gente espera que ele jogue até os 15 do segundo, né? Aliás, hoje, para quem... Eu, como sou um fã de Renato Augusto e fã de Ganso, pelo amor de Deus, verdade, né? Hoje vai ser sensacional. E fora de campo, esse duelo, Fernando Diniz contra o Vitor Pereira, essa escola portuguesa, é um jogo com muitos atrativos. Eu acho que dá Corinthians, mas, assim, tudo questão de palpite. Fluminense tem uma baita equipe também. Eu falei dentro do estúdio CBN, aliás, um abraço pro Luiz, que nos mandou uma mensagem aqui no momento que eu participei, dentro do estúdio CBN. Eu disse o seguinte, eu acho que vai dar um jogo bem equilibrado, mas eu acredito que o Fluminense tem um pouco de vantagem em relação à garotada que tem o Fluminense. Eu tô com o Flamengo ganhou ontem, Cabela, já foi, tá lá na final esperando. O Fluminense eu acho que tem uma garotada lá, e não é só pelo toque de bola, pela maneira de jogar não, é pelo gás mesmo. Pode ser, a gente sabe que hoje o físico determina muito o resultado do jogo, né? Mas, cara, aquela arena ali, em dia de decisão, eu não sei não se o Fluminense vai ter força assim pra suportar. Vai ter que atacar, sim. Não tem jeito, não adianta você ficar esperando o Corinthians, mas o Fluminense não tem nem essa característica, mas pelo jogo ser na arena, por tudo que envolve a partida, essa atmosfera, eu acho que o Corinthians vai tomar a iniciativa do jogo, então o Fluminense vai ter que se segurar ali, quando sair bem pra tentar surpreender. Exatamente. A CBN Campinas transmite logo mais à noite o jogo entre Corinthians e Fluminense. Você pode acompanhar aqui pela CBN Campinas. O Paulo da Chácara da Barra tá mandando aqui. Cabela, o Giovanni Augusto não vai ficar fora 2 partidas? Uma pelo terceiro cartão amarelo e outra pelo vermelho? É que ele tomou o segundo amarelo. E esse segundo amarelo, para tomar o vermelho, ele elimina aquele que ele havia tomado antes. Então ele continua pendurado com 2 cartões, o Giovanni Augusto no Guarani, e suspenso pelo vermelho que tomou no finalzinho do jogo lá contra o Operário. Tô certo, Carlão? Não falei besteira não, né? Certo. Tô certo, então tá bom. Certo, Paulo? Beleza, obrigado. Dá tempo, Bolachinha? Dá. Então vamos lá, bota o hino do Palmeiras. O Palmeiras que tem mais uma semana livre na agenda. Está de olho no peixe, Bruno Faria. O elenco alviverde trabalhou na manhã desta quarta-feira na academia de futebol com o objetivo de seguir vencendo no Campeonato Brasileiro e derrotar o Santos no clássico do próximo domingo no Allianz Parque. O Verdão, que na atual temporada tem um excelente retrospecto contra os principais rivais do estado. Em 11 clássicos até aqui, venceu 9 e perdeu 2. Os reveses foram para o São Paulo na primeira partida pela final do Paulistão, porém que na volta massacrou o rival em casa para ser campeão, e no duelo da ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No demais, o Palmeiras foi invencível nos confrontos, conquistando, lembro novamente, 9 vitórias. O último revés para o Santos, adversário de domingo, foi em 2019, na Vila Belmiro. Os números de Abel Ferreira também impressionam. Desde que chegou ao Brasil, o português já enfrentou os rivais da capital em 29 partidas e obteve 16 vitórias, 7 empates e apenas 6 derrotas. Murilo, zagueiro contratado no início do ano ao canal oficial do Verdão, sabe da responsabilidade que terá o clássico diante do Santos para a sequência do campeonato. É um clássico muito importante para a gente dar continuidade aí no nosso trabalho, continuar bem no Brasileiro, que é a competição onde a gente está focado aí para sair com os 3 pontos em cada jogo que a gente for disputar e poder também cada vez entrar concentrado para poder ter esse título aí que a gente tanto quer. O Palmeiras volta a treinar nesta quinta-feira pela manhã na academia de futebol. De São Paulo, Bruno Faria. Legal, Bruno. É o Palmeiras trabalhando, né?
o Abel Ferreira falou tanto, né, de não ter semana pra trabalhar, tem um jogo... Agora tem, né, Carlão? Agora tem, né? É o que sobrou, Campeonato Pois é. Brasileiro, e acho que o Palmeiras vai conquistar, mas tem tempo pra trabalhar, professor Abel. Carlão de Freitas, um abraço pra você, até amanhã. Valeu, Cabelinho, Amanhã é até amanhã. sexta-feira, Carlão. Graças a Deus, valeu. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mack, locação de caminhões Monkey e guindastes.